Graça e paz, é um prazer estar aqui novamente, falando com você, refletindo sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito complicado, sobre escolhas e resultados. Nós vamos pegar um texto da Palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 7 até o versículo 12. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Eu estou falando do Abraão, aqui o nome de Abraão ainda era Abrão, né? Mas eu vou falar Abraão, que fica mais fácil. Bom, escolhas e resultados. Se você analisar esse texto e fechar nele, você pode, numa análise mais rasa, dizer assim, que as nossas escolhas é que determinam o nosso futuro. Eu pensei muito sobre isso e eu já pensei assim, que as minhas escolhas é que determinam aquilo que eu vou ser, ou as minhas escolhas do passado é que determinaram o que eu sou hoje. Profissionalmente, né? Família e essas coisas assim. Agora, se você analisar essa situação, então Ló e Abraão, eles tinham um problema. Os pastores do rebanho de Abraão estavam brigando com os pastores do rebanho de Ló, que era seu sobrinho. Aí os dois não encontraram uma solução, não dependia só deles, porque existiam
o rebanho de cada um, existiam os pastores, suas famílias e tudo mais. E aí, então Abraão, ele deixa Ló fazer a escolha. Ele diz: olha, Ló, se você escolher um lado, eu vou para o outro. E Ló, então, eu acho que qualquer um de nós, se estivesse no lugar de Ló, ia fazer a escolha que ele fez. Ele olhou para as campinas de Sodoma e viu que era um lugar melhor para pastagem do gado e escolheu. E Abraão, então, foi para o outro lado. Depois, no futuro, Sodoma e Gomorra foi destruída e Ló perdeu sua esposa, perdeu seus bens, teve que deixar aquela cidade correndo porque ela foi destruída. E agora, aí vem uma pergunta: se Ló soubesse que era possível acontecer isso em Sodoma, ele ia escolher aquele lugar? Claro que não. Se os pastores de Abraão e de Ló tivessem tido desavenças, Ló teria que fazer uma escolha? Não. Mas enfim, ele teve que fazer a escolha. Então, por esse texto a gente pode avaliar, e por outros textos da Bíblia também, a gente pode avaliar que as nossas escolhas, nem sempre a gente escolhe aquilo que a gente quer. E existem fatores fora, né, da nossa vontade que muitas vezes nos obriga a fazer escolhas. Agora, as minhas escolhas determinam o meu futuro? Sim e não. Elas podem determinar, mas também podem não determinar. Então vamos analisar aqui as circunstâncias. Então, primeiro, a minha escolha depende das circunstâncias em que eu estou vivendo. A minha escolha depende de terceiros, de pessoas que estão ao meu redor. As escolhas dependem do bom senso. Então, olha bem, que a escolha de Abraão e de Ló dependeu do bom senso de Abraão. Abraão teve bom senso quando ele diz: olha, você escolhe. Outra coisa, o bom senso dele diz: o Ló, a gente está com um problema e a gente tem que resolver. E Ló, Abraão, então, ele abre mão. Ele escolheu não escolher, né? Então veja que muitas vezes abrir mão de uma escolha, escolher não escolher, é melhor do que escolher. Nem sempre as nossas escolhas são boas, mas nem sempre também elas são ruins, né? E eu não posso prever o futuro. Então, como que eu vou determinar o meu futuro? Então, por exemplo, quando a gente vai casar, eu escolho a minha esposa. Há pessoas que dizem que é Deus que escolhe a esposa pra gente. Eu não acredito assim. Se você acredita, eu respeito. Eu penso que a gente também não pode cravar sobre isso. Mas eu não acredito. Eu acredito que quem escolhe é a gente. E se fosse Deus, não existia casamento errado. Então, eu escolho. Então, quando um casal namora, eles têm um comportamento porque as circunstâncias do namoro é diferente das circunstâncias do casamento. Quando você namora, você não mora na mesma casa, vocês não compartilham das mesmas coisas. Vocês compartilham parcialmente. Quando vocês vão morar debaixo do mesmo teto, aí começa a surgir circunstâncias, problemas que você não tinha antes. E aí depende muito da educação, da família e de vários fatores, da personalidade de cada um, né? Para um casamento dar certo ou não. Então é uma escolha que pode dar certo, mas pode dar errado, né? Bom, depois, a gente muitas vezes é traído pelos nossos olhos. Então, se nós formos analisar o contexto que nós vivemos hoje, dessa ideia que predomina no mundo, a gente tem que buscar o melhor. Normalmente, o que a gente vê é o melhor. Então, se estiver diante de você uma moça linda e uma que não é tão linda assim,
todo mundo vai querer escolher aquela linda. Então, se você perguntar para mim, você queria morar numa mansão no Morumbi ou morar na favela? É lógico, todo mundo queria morar na mansão no Morumbi. Ninguém ia escolher a favela para morar, ninguém. Ou quase ninguém, talvez alguns escolheriam. Então, os nossos olhos, a gente quando vai fazer alguma escolha, muitas vezes nós temos que não se orientar pelos olhos, né? E existe outro texto na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 8 ao 12, que lá diz que quando Daniel chegou lá na Babilônia, ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Quando ele fala isso pro chefe lá dos eunucos que cuidava deles, ele disse assim, olha, eu tenho medo do rei, e essa porção, esse alimento, quem escolheu foi o rei, eu não posso escolher mudar o que o rei... E Daniel pediu para ele fazer uma experiência, então ele correu o risco e ouviu Daniel. Mas essa escolha que Daniel fez, ela poderia não se confirmar, porque não dependia só do Daniel. Daniel escolheu, mas se o chefe lá dissesse, olha, não, essa aqui acabou, se não quiser você vai morrer de fome, então a escolha de Daniel ia levá-lo à morte, ou então ele ia ter que abrir mão da sua escolha. Percebe como que funciona? Então, as nossas escolhas, ela depende do contexto social, econômico, político que nós vivemos. Tá? Existem pessoas que eles escolhem tipo profissionalmente, porque também a gente tem que separar. Eu posso escolher em ser uma pessoa boa ou não ser uma pessoa tão boa, mas isso também vai depender do contexto familiar, social que eu fui criado. Então, por exemplo, os índios parecem que todos eles são bons. Eles têm na sua cultura vários conceitos que nós não conhecemos, e eles são, aparentemente, eu nunca conversei com um índio mesmo que vive lá na tribo, mas pelo que eu vejo, parece que os índios são pessoas mais amistosas, são mais humildes do que a gente. Eles parece que não têm essas ambições, essas maldades que nós temos, mas eles foram criados naquela cultura. Agora, existem índios maus? Com certeza deve ter índio mau, sim. Com certeza. Mas também, isso depende muito, né? Depende das oportunidades que nos são propostas. Então, nós vemos que hoje muitas pessoas, por exemplo, profissionalmente, eu não posso determinar, e você que é jovem talvez está sonhando em fazer alguma faculdade para ser alguma coisa, não significa exatamente que a sua escolha vai determinar o que você vai ser profissionalmente. Por exemplo, você pode decidir ser um médico. Tá bom, você quer ser um médico, você tem que correr atrás disso. A gente já entra naquela questão do sonho. Você fez uma escolha, mas isso não significa que você vai ser um profissional de medicina. Porque depois que você se formar, você vai ter que passar também por algumas provas. Ou talvez você não vai encontrar emprego no setor. Nem todo mundo que estudou para ser engenheiro, ele trabalha como engenheiro. Ele é até um engenheiro, mas ele não exerce a função. Por quê? Porque o mercado não consegue absorver todo mundo. Então veja que esse negócio, essa ideia de que minhas escolhas determinam o meu futuro, né? Eu não escolhi a profissão que eu tenho hoje, eu não quis ser o que eu sou hoje, né? Eu queria ser uma coisa bem diferente quando eu era criança. Eu queria ser uma coisa que não é assim, uma coisa tão... Mas eu não fui porque as circunstâncias, as necessidades me levaram a fazer outras escolhas daquilo que estava proposto na minha frente. Agora, Caim e Abel fizeram uma escolha. Caim fez uma escolha errada. Mas
ele foi movido por inveja. Então olha bem, nós sofremos influência espiritual, Deus nos influencia e o diabo também nos influencia. Mas você pode dizer, ah, mas eu sou crente, o diabo não me influencia. O diabo, ele influencia. E Deus também nos influencia. Aí existe o mundo material também que nos influencia. O lugar que nós vivemos, né? O meio que nós vivemos influencia nas nossas decisões. Tudo aquilo que nós vamos decidir, escolher, nós temos livre-arbítrio? Temos. Sim, sempre temos. Mas nós temos também uma consciência que nos orienta a escolher aquilo que é melhor para nós. Mas quando nós vamos fazer uma escolha, nós precisamos de pensar se essa minha escolha, ela não vai prejudicar a mim, não vai prejudicar as pessoas que eu amo, não vai prejudicar terceiros. Eu tenho que pensar em tudo isso, mas normalmente a gente pensa só em nós mesmos. Agora, o futuro a vida que eu tenho hoje, ela foi determinada pela escolha que eu fiz lá no passado? Em parte sim, em parte não. Porque quando eu era criança, o que me apareceu, quando eu era jovem, o que me apareceu, pelo menos profissionalmente, para fazer, era o que tinha. Eu vivia numa cidade que tinha várias fábricas de vidro e que tinha emprego nessa área. Não tinha faculdade de medicina, meu pai não tinha dinheiro para pagar faculdade para mim e nem para os meus irmãos. A família, que eu já vim de uma família pobre, então o ambiente que eu vivia já determinava, já limitava as minhas escolhas. A minha orientação familiar também. Então tudo isso. Então assim, a gente cravar em cima, eu não vou dizer também que não são as minhas escolhas que determinam o que eu sou, o que eu vou ser amanhã. Também não. Mas assim, é uma coisa para se pensar. Agora, uma coisa que nós que acreditamos em Deus precisamos fazer é escolher de acordo com aquilo que nós conhecemos e entendemos que é a vontade de Deus. Por quê? Até para escolher entre servir a Deus ou não, Deus precisa me ser apresentado. Se ninguém apresentou Deus para mim, como que eu vou escolher Deus? Eu não posso escolher Deus se ninguém disse para mim que Deus existe. Eu não posso escolher. Eu não posso escolher o bem e o mal, porque o bem e o mal, quer dizer, eu posso escolher, mas olha bem, o bem e o mal, para nós que vivemos nessa sociedade, é uma coisa. O bem e o mal para quem vive numa tribo lá na África é outro conceito. Para o índio é outro. Então o bem e o mal é muito relativo em relação à sociedade que a gente está inserido, né? Então tem coisa que você olha para uma pessoa que mora numa aldeia que para a gente parece mal, mas não é mal para ele. Por quê? É o que ele conhece, é o mundo dele. Para ele aquilo está certo. Então, se você chegar para um jovem indígena que não tem contato com a civilização, né, a chamada civilização que nós temos hoje, se perguntar para ele o que ele escolhe para ser, ele vai falar, eu quero ser cacique, eu quero ser pajé. Ele não vai pensar em ser piloto de avião, maquinista de trem, médico, porque lá na cultura deles não existe essas coisas. Então, até para escolher o bem e o mal, depende muito do contexto, da sociedade que nós estamos inseridos, né? Então, muitas vezes, a gente crava em cima, e na sociedade que nós vivemos hoje, para se justificar algumas coisas, as pessoas dizem assim, olha, as suas escolhas é que vai determinar seu futuro. Em parte sim, mas em parte não. Porque o que eu posso escolher? Né? O que eu posso escolher? Eu, por exemplo, não posso escolher onde eu posso morar. Um rico pode.
Eu não posso escolher. Eu posso até escolher alguma profissão, mas talvez eu não tenha condições de ser um profissional dessa área, porque depende das minhas condições financeiras, depende do lugar que eu moro, de distância, depende de um monte de coisa. Agora, em parte, as nossas escolhas realmente elas determinam, né? Em outras não. Então, agora, a palavra de Deus nos orienta a escolher sempre aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que conhece só o Salmo 23, a escolha dele vai ser baseada no Salmo 23. Se ele conhece a Bíblia toda, o leque de opções para ele é muito maior. Então, as escolhas, nem sempre, elas, a gente pode dizer que elas determinam aquilo que nós somos ou aquilo que nós vamos ser, né? Existem muitas pessoas que fizeram escolhas na vida e se deram muito bem. E tem gente que foi sendo empurrado pela vida e se deu muito bem. Tem gente que escolheu mal e tem gente que também se deixou ser empurrado e se deu mal, outros se deram bem. Então é uma coisa muito difícil de se dizer. A Bíblia nos ensina a temer a Deus. A temer a Deus. Agora, eu preciso sempre escolher ser bom. Isso sim. Porque se eu escolher ser uma pessoa boa, independente da minha escolha profissional, se eu vou conseguir ou não ser aquele profissional, eu vou ser bem sucedido porque eu escolhi ser uma pessoa boa. E eu sendo uma pessoa do bem, Deus vai me abençoar. Deus vai estar sempre me orientando, me ajudando. Eu vou buscar uma orientação de Deus. Agora, se eu não quiser ser bom, se eu quiser sempre escolher os caminhos maus, eu vou me dar mal, porque a lei da semeadura, ela existe. Aquilo que eu fizer de bom, ele vai trazer o bem para mim. Aquilo que eu fizer de mal, vai trazer o mal para mim. Agora, as nossas escolhas, boas ou ruins, elas dependem bastante do nosso conceito moral, espiritual, né? De como eu alimento o meu espírito, de como eu alimento a minha alma. Então, eu profissionalmente, eu não sou uma pessoa realizada, eu não sou feliz profissionalmente, porque eu não escolhi o que eu sou hoje profissionalmente, eu não queria isso para mim. Eu, quando jovem, o meu horizonte ele era muito limitado, né? Eu não tinha muitas opções, a minha condição financeira também era limitadíssima. Então eu fiz algumas escolhas que estavam ao meu alcance, mas as opções que eu tinha eram muito limitadas. Então eu posso escolher. Jesus, por exemplo, ele escolheu ser sacrificado pela humanidade. Ele podia não escolher isso. Judas escolheu trair Jesus. Aí você fala, mas ele quis, mas também as circunstâncias. Jesus apareceu do nada. Os homens do templo, que eram tidos como os homens de Deus daquela época, eles orientaram Judas a fazer o que Judas fez. Judas foi influenciado por aqueles homens. Talvez na cabeça do Judas ele estava fazendo a coisa certa. Fez uma escolha errada, mas ele escolheu aquilo por causa das circunstâncias, que ele olha para Jesus, veja bem, os olhos dele, ajudou ele a ser traído. Mas também a educação que ele teve, os líderes, as pessoas intelectuais da sua época, os religiosos, influenciaram ele. Judas não fez nada sozinho.
Ele não escolheu sozinho, ajudaram ele a escolher também, né? Então é assim, hoje, todo dia nós temos escolhas a fazer. E é lógico que essas escolhas, elas vão influenciar, mas eu não posso garantir que elas vão determinar o meu futuro. Porque a gente não conhece o futuro. A gente faz escolhas baseadas em experiências que outros tiveram e que a gente teve. Então, por exemplo, por esse texto aqui de Abraão e Ló, pelo texto de Daniel, pelo texto de Jesus, por tantos textos que a gente conhece na Bíblia, a gente tem mais ou menos uma noção de como escolher bem. Só que os olhos, os nossos sentimentos, eles têm uma força muito grande, uma influência muito forte em nós. E eles nos levam a fazer escolhas erradas, né? Mas essas escolhas erradas, elas também podem ser corrigidas no meio do caminho. Assim como as escolhas certas também, elas podem nos levar ao precipício, porque depende também do meu coração. Viu como é complicado isso? É muito complicado. Então, assim, no mundo é muito difícil a gente afirmar algumas coisas. Lógico, quem diz que as escolhas determinam, não está totalmente errado, ou não está totalmente certo. E quem também diz que as escolhas não determinam, também não estão errados, porque nem sempre a gente escolhe aquilo que a gente quer. Não é verdade? Eu tenho uma condição financeira que eu posso escolher algumas coisas que eu posso comer, mas nem tudo, né? Eu nunca comi caviar, né? Eu acho que nem se eu comer eu nem vou gostar, porque eu nunca vi um prato de caviar na minha frente. Nem sei como que é, igual aquela música do Zeca Pagodinho, eu nem sei como que é. Mas dizem que é uma comida nobre, lagosta, eu vejo só na televisão. Eu nunca vi uma lagosta nem numa vitrine de uma peixaria. Porque o lugar que eu moro não tem peixaria que vende lagosta. Eu não posso escolher comer lagosta. Se eu comer lagosta, eu vou ter que ir lá no restaurante no centro da cidade. Agora eu preciso de ver se eu tenho dinheiro para comer lagosta, né? E talvez se eu comer vai me fazer mal. Então, é assim, querido. Às vezes as pessoas querem nos condenar e colocar a culpa em nós pela situação em que estamos vivendo. Mas não fique oprimido, não fique abatido por isso. Você fez escolhas? Fez. Elas ajudaram você talvez estar na situação ruim? Talvez sim, talvez não. Agora é preciso analisar a situação em que você vivia, se elas não te levaram a escolher, porque a gente sempre quer escolher o melhor, mas nem sempre a gente escolhe o melhor. Eu não sei se eu te confundi ou se eu ajudei a abrir mais a tua mente. Mas assim, o importante é você procurar ter um coração bom. Coração bom, não se deixar enganar pelos olhos, pelos desejos, pela vontade. Tá? E se você escolheu mal, nunca é tempo para voltar atrás. E se você escolheu bem, também não está dando certo, da mesma forma. A vida é assim, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Mas o importante é que nós temos Deus. E Deus, Ele permitiu que fosse assim. Porque senão a vida também não seria graça, não teria graça. Se a gente pudesse fazer mágica, né? Mas a gente não pode. Tá bom? Então, querido, que Deus te abençoe, querida, que Deus te abençoe. Medita nisso, tá? Eu não quis aqui dizer para você que a escolha que você fez ou faz vai decidir ou não a sua vida. Não, a gente está meditando na palavra de Deus e assim, fazer escolhas baseado em experiências dos outros, em experiências bíblicas, né? Se você vê que alguém fez uma escolha e deu errado, não faça aquela escolha. Talvez ela até dê certo para você. Agora o importante é você saber conceituar se aquilo é bom, se aquilo é mal, e se o teu coração é bom ou mal. A Bíblia fala que a gente sempre quer ser bom aos nossos próprios olhos. Isso é muito ruim. Ninguém é ruim, todo mundo se acha bom. Né? Nem a pessoa que é má se acha mal. Tá? Mas assim, sempre procura escolher pautado nos conceitos cristãos. Tá bom? Escolha sempre ser bom.
sempre fazer o bem, sempre lutar pela vida, sempre pela paz, sempre pelo amor. Essas são escolhas que a gente pode fazer, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.